Sem nenhum exagero, esse foi o melhor episódio de uma série que eu assisti há muito tempo. House of the Dragon, episódio 1. Sem brincadeira, faltam elogios aqui. É impecável, o episódio te empolga, ele te emociona, ele te deixa tenso, tem uma cena muito pesada, quase nível Casamento Vermelho. A série começou da melhor forma, então vamos lá, né? Análise completa, House of the Dragon, primeiro episódio, e no final eu vou dar minha nota pro episódio. Sobre a abertura que não teve. Vai ter abertura sim, eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo o porquê que não teve no episódio 1, mas já fica avisado que no decorrer da temporada vai ter sim. O episódio inicia no Conselho de 101 e a mulher que tá narrando o que tá acontecendo é a Rhaenyra Targaryen adulta, não é essa versão jovem que vimos no episódio todo, é essa aqui. No decorrer da série, a história vai saltar um pouco no tempo e aí veremos essa versão adulta e definitiva da Rhaenyra, mas por enquanto ela ainda não apareceu, ela só narrou. E uma das coisas que esse episódio fez muito bem foi estabelecer origem de conflito, origem de guerra. Guerras que ainda vão acontecer na série, né? O Conselho de 101, que é isso aí do começo da série, é uma dessas origens. A Rhaenyra fala nessa cena que esse conselho foi convocado na intenção de impedir uma guerra. O intuito do conselho foi escolher quem seria o próximo rei. Só que na verdade, esse conselho vai render uma paz com data de validade, porque a linhagem feminina no trono foi deixada de lado nesse conselho, né? O Viserys Targaryen que foi escolhido como herdeiro, ele é o rei no tempo atual. A Rhaenys ficou lá jogada de lado, coitada. O Jaehaerys ainda deu um sorrisinho quando ele viu que o Viserys foi escolhido e não a Rhaenys. E isso é porque o Westeros não tá nem um pouco acostumado a ver uma mulher no trono. Isso nunca aconteceu antes. Então o Conselho de 101 são os homens do reino mantendo os homens no poder. E aí que tá a raiz da guerra que ainda vai acontecer na série. Porque no final do episódio, o rei Viserys nomeia uma mulher como a herdeira dele, a Rhaenyra no caso. E lógico, muita gente não vai aceitar uma mulher no trono mesmo o rei estabelecendo isso. Muita gente com poder não vai aceitar isso. Então logo consequências vão surgir. Esse episódio teve muita coisa, ele é muito rápido, mas ele é um rápido excelente. O ritmo dele é veloz, só que é muito bem executado. Eu, pelo menos, gostei muito do ritmo do episódio. Ele também tem muita referência a Game of Thrones, essa já no início foi uma delas e eu imagino que o pessoal que gosta da Daenerys, né, deve ter amado isso. Eu também gostei muito. 172 anos antes da Daenerys Targaryen. Eu gostei porque, além de situar quem tá assistindo, além de fazer referência ao Aerys, referência a Targaryen, né, ainda deixou tudo mais familiar. Isso é o universo de Game of Thrones, né? A gente tem que se sentir no mesmo lugar, no mesmo universo. E eu me senti muito assim vendo o episódio. É algo novo, muito novo, mas ao mesmo tempo familiar. Isso aqui eu achei impressionante e é um mérito do roteirista, diretor, de todo mundo que moldou cada personagem, porque todos eles funcionam. Cada personagem que apareceu estava muito bem feito. Atuação, diálogo, presença, o jeito de se portar, cada um deles me conquistou da sua devida forma. Galera, o Otto Hightower, o ator, o Rhys Ifans, ele tá incrível, ele passa uma imagem de pessoa maléfica tão bem feita. E se você gostou do Otto Hightower, não se preocupa que ele vai aparecer muito ainda. Adaptar, fazer personagem de um jeito tão bom assim, a ponto de você gostar logo de cara, não é nada fácil. Então eu me conectei e gostei de todo mundo de um jeito muito rápido. Exatamente porque a impressão que cada personagem deixou foi a melhor possível. Daemon, Otto Hightower, Rhaenyra, Corlys, Rhaenys, Viserys, todo mundo. Eu não mudaria nada. Isso aí tá perfeito. Outra coisa que tá muito bem feita é que, em um episódio, tudo que você tem que saber e entender nesse início da história é estabelecido aqui. É tudo estabelecido em um único episódio. Isso que eu achei mais impressionante, porque olha só, percebe que quando a Rhaenyra pousa com a Syrax no fosso, ela já tem uma cena com a Alicent Hightower. A Alicent é a filha do Otto Hightower. Então, ali, a série já te apresenta que as duas são amigas. Rhaenyra e Alicent, nesse começo, são amigas. Elas passam muito tempo juntas. No começo, você já entende isso. E o episódio faz isso porque no futuro vai ter uma ruptura nessa amizade. Só que pra ter uma ruptura, tem que ter um laço em primeiro lugar. E é isso que a série tá fazendo. Ela tá estabelecendo raízes de uma forma sensacional. Outra coisa que tá muito bem feita são as cenas do Pequeno Conselho. Que dinâmica boa que teve em cada cena dessa, um discutindo com o outro, o Otto Hightower atacando o Daemon provocando o Otto Hightower. O episódio já deixou bem claro que os dois não se suportam. Já o Corlys, ele é bem mais chegado no Daemon. As conversas que acontecem no conselho estão muito prazerosas de ver, fica ainda melhor quando o Daemon tá ali. O Otto tem essa resistência, né, ele vive tentando afastar o máximo possível o Daemon Targaryen, e o Viserys tá lá, né, defendendo o irmão dele. Eu amei as cenas do conselho, porque em teoria, né, cena de Pequeno Conselho, você imagina que talvez possa ser
meio chato, mas aqui não, de forma alguma. E diálogo é outra coisa que tá muito coerente, e eu falo isso porque essa série tá sendo feita em cima de um livro que basicamente não tem diálogo. É tudo novo aqui, tá sendo inventado do zero. Sendo justo, tem um diálogo do Daemon na série que tem no Fogo e Sangue, que é quando ele fala que as ovelhas são mais bonitas que as mulheres do vale. Isso eles pegaram do Fogo e Sangue e colocaram na série, mas enfim, o diálogo tá muito vivo, então é mais um ponto que a série desempenhou muito bem. E falando em diálogo, o discurso do Daemon com a guarda da cidade, a empolgação, a presença que o Daemon tem na série é tão forte, o personagem dele tá tão bem, que eu queria estar ali junto com os caras, eu queria entrar na cena no momento do discurso de tão imersivo que foi. O Matt Smith, que é o ator do Daemon Targaryen, ele nasceu pra fazer esse cara, ele é o Daemon dos pés à cabeça. Ele botou ordem na capital, né, só que foi daquele jeito que o Rei Viserys não vai admitir que aconteça de novo. O Daemon pune o criminoso de acordo com o que ele faz. Vocês viram, né, o ladrão, por exemplo, ele teve a mão arrancada, é caótico, mas esse é o Daemon. E o negócio foi tão brutal que foram 2 carroças levando mão, perna, corpo. Tem até um momento que ele faz uma feição de apreciação porque ele tá adorando aquilo ali. É disso que o Daemon gosta. Ele se intitula como herdeiro do Viserys porque ele de fato é. Mas o Daemon não quer o trono de verdade, sabe? Ele não quer. O Daemon quer poder, ele quer o caos. Mas o poder que o trono te dá não é exatamente o que o Daemon quer. O Daemon quer liberdade e ser rei não seria tão interessante assim pra ele por muito tempo. O Daemon tem muito amor pelo Viserys, o Viserys tem muito amor pelo Daemon e por isso os dois se magoam tanto. O conflito entre eles só vai aumentar daqui em diante, tá? Já teve aquela discussão que foi bem séria na Sala do Trono e os dois ainda vão brigar muito e vão se conciliar novamente porque os dois são assim. Já o sonho que o Viserys contou à esposa dele, a Aemma Arryn, isso é um sonho profético, né? Alguns Targaryens têm isso e você pode interpretar esse sonho de várias formas, inclusive da forma errada, que foi basicamente o que o Viserys fez nesse episódio. Ele achou que o Baelon, o bebê que a Aemma estava esperando, seria o herdeiro dele, mas assim, ele achou completamente errado. Tem Targaryen que sonha e interpreta o sonho da maneira correta, e aí esse Targaryen que sonhou, ele toma uma atitude certa e se beneficia do que ele previu no sonho. Esse é o caso da Daenerys Targaryen que foi citada nesse episódio. Ela foi uma Targaryen que existiu há muito tempo e ela previu a perdição de Valíria pelo sonho. Então, por conta do sonho dela, que ela interpretou certo, os Targaryen fugiram de Valíria antes do lugar entrar em colapso. Então, quem ficou em Valíria, logicamente, morreu. Já aqui, o Viserys teve um sonho também, mas ele achou que o Baelon viveria, ficaria com o trono, sendo que não. O Baelon morreu e isso acabou sendo uma motivação pro Viserys colocar a filha dele no trono, a Rhaenyra. Aliás, se você é leitor do Fogo e Sangue, você já viu que esse Viserys da série tá bem diferente daquele Viserys do Fogo e Sangue. Se você nunca leu, tá de boa porque você tá conhecendo o Viserys aqui. Mas fica o alerta que eu sempre fiz no canal, que vai ser bem importante no decorrer da série. Não assistam House of the Dragon achando que a série vai copiar o Fogo e Sangue, porque ela não vai. Isso não existe. A série vai adaptar o Fogo e Sangue, ou seja, essa adaptação vem com várias mudanças, várias. Mas enfim, voltando. O tenso, o terrível, foi a cena do parto. Mano, que foi isso? E a montagem dos acontecimentos, da cena do torneio e da cena do parto, ficou perfeito porque criou um contraste enorme. O evento, o torneio, iniciou como algo feliz, uma comemoração e terminou numa infelicidade absurda, numa perda absurda. Antes de falar do parto em si, essa menina e esse menino são Velaryons. Eles são a Laena e o Laenor. Os dois são filhos do Corlys com a Rhaenys. E falando neles, os dois têm uma química muito boa, eles estão ótimos na série. Mas então, a cena do Baelon, que era o nome do bebê Targaryen, o contraste é espetacular, porque no momento o Viserys está lá feliz curtindo o torneio e de repente ele recebe a notícia do que está acontecendo, ele já levanta dali com outra cara, aí a cena intercala entre o parto da Aemma e o torneio acontecendo. Então olha só, o público tá lá curtindo sem nem saber que tem uma tragédia acontecendo e o mais interessante é que conforme o torneio vai ficando mais sangrento, a situação da Aemma no parto também vai acompanhando esse nível. Ela vai ficando mais sangrenta, mais tensa, igual no torneio. O que o Viserys fez foi horrível, eu sei disso, só que ele tomou a decisão pensando como um monarca, Ele tentou salvar o herdeiro dele, já que a esposa não tinha mais salvação. Ou você sacrifica um e salva o filho, ou os dois morrem. Não tinha como salvar a Aemma, era só o Baelon. Acho que todo mundo entendeu isso, O criador da série, o Ryan Condal, até comentou isso depois do episódio. Não era uma opção, ou salva a Aemma ou salva o Baelon, não. Então isso também acabou motivando o Viserys a tentar salvar o Baelon. A questão é que o Viserys nem avisou a Aemma o que ia acontecer. Mano, isso foi bizarro. Eu acho que no mínimo o Viserys tinha que falar o que ia acontecer, Coitada da Aemma, sério. É uma situação horrível, mas o Viserys podia falar, o que ia acontecer.
acontecer para a esposa dele. No fim, o Viserys perdeu os dois, porque o Balon nasceu, mas ele não sobreviveu. E querendo ou não, isso é culpa do Viserys. O Viserys perdeu o Balon e a esposa porque ele ficou insistindo em ter um filho homem, mesmo a Aemma não tendo condições. A Aemma, a esposa dele, tinha falado no começo do episódio. Ela não aguentava mais. Infelizmente, ela não tinha uma saúde muito boa em questão de parto. A Rhaenyra Targaryen foi a única filha saudável que ela teve, mas mesmo assim o Viserys insistiu, sendo que o tempo todo ele tinha uma filha e herdeira ali na frente dele, a Rhaenyra Targaryen. Ou seja, Viserys queria um filho homem, mesmo ele vendo que não estava dando certo. Ele foi até o extremo com a Aemma e perdeu os dois. E aí, né, só quando ele perdeu tudo, que ele olhou para Rhaenyra Targaryen e decidiu nomeá-la como sucessora. Eu tenho certeza que esse sonho do Viserys influenciou muito essa tomada de decisão dele de insistir num filho, insistir no menino. Então, o sonho e as atitudes do Viserys arrancaram a vida do Balon e da Aemma Arryn. Portanto, ele vai ter que arcar com essas consequências na cabeça dele e ainda lidar com novas questões que vão surgir no decorrer dos episódios. Isso cria muita profundidade no Viserys em quem ele é. Do ponto de vista da história, isso é muito bom, né? O personagem dele tá muito bom. E no velório da Aemma e do Balon, tivemos o primeiro Dracarys da série. É só uma pena que foi um Dracarys bem no momento de luto. Todo mundo já percebeu, né, que o Valyriano está sendo muito usado na série. Aliás, o Valyriano é a linguagem de amor entre a Rhaenyra e o Daemon. Eles vão continuar falando bastante em Valyriano e a comunicação com o dragão, lógico, também é em Valyriano. Então, pensando por esse lado, não é uma surpresa falar em Dracarys na série, já que Dracarys significa fogo. Então eu gostei muito disso. Só falta saber se eles vão usar isso em batalha. E mano, olha o Otto Hightower. Ele é maléfico num nível muito tenso. Ele é inteligente, lógico, ele sabe exatamente o que fazer. De certa forma, ele tá jogando o Jogo dos Tronos, mas foi terrível isso que ele fez com a Alicent, a filha dele. Do ponto de vista do enredo, é espetacular. O Otto tá arquitetando o plano dele, mas do ponto de vista humano, pelo amor de Deus, ele é pai dela, né? Então é uma coisa muito louca isso aí que ele fez, porque ele tá jogando a filha em cima do Viserys. Daí você percebe que a Alicent não fica confortável perto do pai dela, porque ela sabe quem ele é. Parece até que ela tem medo dele. E essa atriz, inclusive, meu Deus, hein? Que atuação boa, que elenco bem montado. Mas você viu, ela não tava nada confortável com isso que o pai dela mandou ela fazer. Só que, né, ela obedeceu mesmo assim e foi lá se oferecer ao rei Viserys de uma forma mais sutil. Ela vai chegar perto do Viserys aos poucos e quem vai moldar a Alicent Hightower é o pai dela, é o Otto. E olha que interessante, né? O Viserys tem um Lego de Valíria. Bom, agora as coisas estão desenhadas, né? Tá bem óbvio que o Viserys não vai ficar solteiro por muito tempo. E o momento mais emocionante de todo o episódio foi a revelação do sonho do Aegon Targaryen fazendo total ligação com Game of Thrones, eu vou explicar isso aí, e ao mesmo tempo o Viserys falando para a filha dele, a Rhaenyra Targaryen, que ela vai ser rainha. Lógico, o Viserys estava sentindo muita culpa nesse momento, porque ele podia ter feito isso há muito tempo, né? Podia ter escolhido a Rhaenyra como herdeira há muito tempo, mas olha, eu me emocionei demais nessa cena, ela é muito linda. A música que toca então nem se fala, inclusive a música se chama O Príncipe que Foi Prometido, e repara que quando cada Lorde vai se ajoelhar perante a Rhaenyra Targaryen, o Bormund Baratheon hesita por um tempo. Ele não gostou dessa ideia de ver uma mulher como herdeira. Ele ajoelha, lógico, mas ele faz isso contra a vontade. Ele não vai ser o único a não gostar dessa ideia. O Conselho de 101, que foi o começo do episódio, né, foi quando o Viserys foi escolhido, né, como o sucessor do Jaehaerys. Ali tinha um precedente que é o seguinte: o homem tem preferência ao trono de ferro, não a mulher. E esse precedente foi rompido aqui pelo Viserys Targaryen quando ele escolheu a filha dele. Pessoal, uma guerra gigantesca pelo trono vai acontecer por conta disso. E assim, não é que o Viserys fez errado. O Viserys tem o direito de colocar uma mulher ali. Ele pode fazer isso, tanto que ele fez, né? Só que o Westeros não tá acostumado com isso. Então vai ter um lado que vai apoiar a Rhaenyra Targaryen no trono e vai ter um lado que vai ficar totalmente contra ela, mesmo ela sendo legítima. Tá aí, mais uma semente da guerra plantada. Bom, vou explicar a maior revelação do episódio. Eu já sei que teve uma galera que odiou isso aí, outros gostaram muito, eu amei, mas olha só. Essa revelação faz muito mais sentido na série do que no livro. E o que a gente está assistindo? A gente está vendo a série, não estamos vendo o livro. E outra coisa, essa ideia da revelação veio do George Martin. O problema, e eu entendo muito bem isso aí, é quando as pessoas misturam os dois universos. Eu entendo a pessoa que não separa uma coisa da outra, não separa, né, a série do livro, mas tem que separar, não tem jeito. Porque assim, o que vale no livro pode não valer na série, e o que vale na série pode não valer no livro, entendeu? Dito isso, vamos lá.
O Aegon Conquistador, o primeiro Aegon, aquele Targaryen misterioso e lendário que unificou os 7 reinos, ele que fez o trono com o Balerion, né? Ele que começou a dinastia Targaryen, ele não unificou os 7 reinos só pelo poder. Ele não conquistou Westeros só pela ambição. Ele fez isso por conta de um sonho que ele teve, um sonho profético onde ele viu o fim dos homens por uma escuridão enorme, um inverno surgindo no norte, que lógico, são os White Walkers. O Aegon Targaryen conquistou, unificou os 7 reinos por causa do Rei da Noite, por causa dos White Walkers. Ele previu que uma ameaça enorme surgiria no futuro e preparou Westeros para geral estar junto e lutar contra essa ameaça. Essa revelação na série, ela funciona e ela faz sentido porque não se tem informações sobre cada rei Targaryen, não tem detalhe. A série que vai estabelecer a verdade da série. Então essa informação do sonho do Aegon, ela foi sendo carregada com cada rei Targaryen ao longo dos anos, e aí em algum momento essa informação vai se perder. O segredo é passado de rei para herdeiro. E aí para completar, o Aegon chamou esse sonho de A Canção de Gelo e Fogo. Esse é o nome da história de Game of Thrones. Vocês não têm ideia da emoção que eu senti vendo isso. O Viserys ainda pega na adaga quando ele tá falando isso, porque no futuro essa adaga vai chegar nas mãos da Arya Stark e ela, a adaga, vai destruir a ameaça que o Aegon viu no sonho dele. Mano, como é que eu vou achar isso uma coisa ruim? Foi a cena mais simbólica e a cena mais linda do episódio todo. E ó, detalhe, ainda vai ser revelado mais coisas sobre essa adaga, porque ela é muito mais especial do que a gente pensava. Tem runas na lâmina dela, tem uma coisa escrita na adaga. A gente vai ver isso aí com mais detalhes no decorrer da série. Sério, comenta aí o que você achou disso. No futuro, Jon Snow e Daenerys vão se unir e vão lutar juntos contra o Rei da Noite. Então, a série tem a abertura sim, a questão é que o Ryan Condal não quis colocar ela nesse primeiro episódio porque ele queria iniciar a série já na história, então por isso que não teve, mas a partir do segundo episódio, teremos sim a abertura que eu já tô maluco pra saber como é que é, então foi só uma escolha criativa, por isso que não colocaram nesse episódio. Eu amei o início da série, e eu fecho o primeiro episódio com a nota 9, e eu só não dou 10 porque teve um erro de continuidade bizarro nesse episódio, foi a coroa do Viserys sendo invertida em cada cena. No momento, a coroa tava com o símbolo Targaryen na frente, que é a posição correta, e na cena seguinte tava o símbolo de Dorne, ou seja, a coroa tava invertida. Aí trocava de cena de novo e a posição tava certa, só que aí trocava de novo e a coroa tava invertida outra vez. Então assim, em algum momento da filmagem, o ator do Viserys ou alguém inverteu a coroa dele, né, e esqueceram de colocar na posição correta quando a filmagem foi retomada. Ou seja, o continuista da série sumiu. O continuista é quem cuida desse tipo de coisa. Enfim, é só um detalhe bobo, não muda nada, mas ainda assim é um erro, né? Então eu fecho o episódio com a nota 9. Muito obrigado por assistir até o final e até mais.